A. Qual o nome da entidade, microempresa ou empresa de pequeno porte? No caso, é uma entidade, uma ONG, e o nome é Atrito Arte, Artistas e Produtores Associados, a ARPA. B. O que motivou a sua criação? O desejo de uma representatividade melhor no mercado artístico e cultural. A ONG é uma organização que protege os artistas e projeta o nome desses artistas e desses projetos que eles desenvolvem de uma forma mais sistemática, com reconhecimento mais adequado para esse grupo, não só o grupo que dirige a instituição, como os grupos que se envolvem, que se agregam com o trabalho. C. Quando começaram as atividades? A data da fundação da ARPA é 17 de agosto de 2008. Letra D. Qual era a formação inicial? Como formação inicial em 2008, nós tivemos como diretora-presidente Cristine do Carmo Viana, que sou eu, Herman Augustinho da Cruz, como diretor vice-presidente, Selma de Santana, primeira secretária, Ricardo Costa Barros, o vice-secretário, Celi Norder, como primeira tesoureira, Carlos Alberto Júnior como vice-tesoureiro e o Conselho Fiscal, Denise Gentil, e a suplente, Renata Faria. Pergunta E. Qual é a região geográfica de atuação? A ARPA, ela atua preferencialmente na região de Londrina, com escolas, parcerias com escolas públicas, com escolas particulares e universidades. Mas eu quero destacar que ela amplia essa região de atuação por conta das atividades que ela faz com várias cidades do entorno de Londrina e principalmente com estados, vários estados brasileiros e até relações internacionais, uma ampliação geográfica de atuação internacional. Por quê? Por conta dos convites que são feitos para artistas, sobretudo escritores, participarem das atividades locais. Esses escritores que vêm para atuar aqui junto com a ARPA, eles criam uma nucleação com os escritores locais e esses escritores locais nossos acabam tendo participações também externas em grupos e redes culturais que existem em outros estados, né? A despeito do Rio de Janeiro, de Belém do Pará e até, como eu dizia, internacionais, no caso da Itália, que mantém uma parceria, que a gente trouxe, por exemplo, Enzo Minarelli, e também mantemos uma relação de reciprocidade com o poeta Enzo Minarelli na Itália. Ou seja, a rede ela é londrinense, com um foco voltado para o público londrinense, porém com uma atuação nacional e internacional. Pergunta F. Quais os segmentos culturais e ou linguagens artísticas que atua? Eu começo falando do segmento cultural educação. Nesse ponto da educação, a gente tem uma conexão muito importante com a Universidade Estadual de Londrina, que mantém 2 programas de pós-graduação stricto sensu, bem avaliados pela CAPES, e que essa parceria conta muito nesse processo de avaliação. E eu digo mais, é uma possibilidade dos estudantes de letras, dos pós-graduandos, vivenciarem uma experiência literária por meio do contato com os escritores e por meio, sobretudo, da reflexão a respeito da literatura em sua dimensão social. Nesse sentido, desse segmento cultural educação, eu destaco essa relação então que nós temos com a universidade, com o Festival Literário o Londrix, que tem 16 anos de existência, e, sobretudo, as escolas públicas que vêm participar dessas atividades ligadas à literatura. Mas quando a gente está falando de um festival literário, ou até mesmo das atividades da ARPA de uma maneira geral, nós temos que pensar em múltiplas linguagens.
Essas múltiplas linguagens, elas se dão principalmente pela relação com a linguagem visual, em que você tem exposições que você agrega aos eventos, você tem linguagem musical, a partir do momento que você tem ali os saraus, o tradicional poesia em concert, que é meio que um patrimônio artístico já da cidade de Londrina, você tem a dramaturgia ali, né? Um outro segmento cultural bastante significativo é a parte editorial, né, por meio de publicações de poetas, divulgação desses livros, né, concursos voltados para novos talentos, e isso tem uma função importantíssima dentro do cenário cultural da cidade, né? Então, esses segmentos, essas diferentes linguagens, elas se concatenam de maneira a gente criar uma grande rede, né, de diferentes linguagens, diferentes artistas, né? Fotografia, com exposições fotográficas, por exemplo, que a gente já teve várias vezes lá, que essa rede, de certa maneira, ela divulga e cria um espaço também para novos talentos, para a gestão de novos talentos. Então, eu quero dizer que a ARPA tem um papel fundamental nessa conexão entre o município, as nucleações artísticas e educacionais e de pesquisas de linguagens da educação. Letra G. Quem são os membros ou sócios atuais? Atualmente, a Constituição é Cristine do Carmo Viana, presidente, Samir Demétrios, vice-presidente, Renato Alves Pereira, tesoureiro, Jauri Pinto da Costa Júnior, vice-tesoureiro, Heloísio Camargo Dutra, secretário, Frederico Augusto Garcia Fernandes, vice-secretário, Guilherme Norder Evaristo, conselheiro fiscal, Beatriz Viana Bozelli, vice-conselheira fiscal. Letra H. Conte sobre as obras, produtos, projetos de autoria e ou coparticipação da entidade, microempresa ou empresa de pequeno porte e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e da arte. A Tritoarte, ela tem como alicerce a literatura, mas ela fomenta várias outras artes, como, por exemplo, as montagens que a própria companhia CIA ARPA fez no decorrer desses anos. A primeira foi esse Nosso Jeito da Arte de Ser, depois tivemos Felizes para Sempre, Diário das Crianças do Velho Quarteirão, É Crua Vida, Trouxe a Chave para Libertar Sua Tristeza, O Fio de Ariadne. Foram espetáculos que a própria companhia que surgiu dentro da ONG realizaram através de estudos dramatúrgicos, de ensaios, muitas peças com lotação plena nos dias de temporada, temporadas longas. A montagem Trouxe a Chave para Libertar a Sua Tristeza. Ela compôs a programação da virada cultural em São Paulo, e de Londrina foi o único espetáculo que participou dessa virada. Isso foi bastante importante para a gente. É Crua Vida, ela inovou na questão dramatúrgica, na relação da produção textual, onde não eram as autoras, eram textos de 3 autoras, Clarice Lispector, Hilda Hilst e Cecília Meirelles, onde não eram as autoras que conversavam, e sim os seus próprios textos, criando um universo paralelo. Fez um grande sucesso, foi muito importante essa montagem, assim como também Medusa de Ray-Ban, que trouxe Paulo de Moraes com Maurício Arruda Mendonça e texto do Mário Bortolotto, que se apresentou dentro da Vila Cultural Cemitério de Automóveis, espaço administrado pela ONG. Fora isso, a gente tem ainda inúmeras parcerias, como a Cia de Palhaços da PUC, que ensaiou e desenvolveu toda a sua ação e seu projeto nesse espaço do Cemitério de Automóveis, o Cinema Clareira, o Teatro de Garagem, a Cine Guerrilha, Surrealia, que realizou 4 edições do evento de artes plásticas, belíssimo no espaço,
bandas como a Gangue de Ganso, que surgiram no cemitério de automóveis, toda a cena underground da música, do psychobilly, até o metal, o Terça Jazz, o Quinta Blues, o Festival Demo Sul, o evento Yamucumbi, um evento que era a Vilma de Todos os Santos, bandas como a Gangue de Ganso, que eu acho que já citei, e o Ocidente. O próprio Abacate Contemporâneo fez o seu show de estreia, parceria com a revista Coyote. Foram inúmeros shows também trazidos pelo Festival Literário de Londrina, como o da Simone Maser, o Enzo Minarelli, o Carlos Careca, Ney Lisboa, Edivaldo Santana, Saco de Ratos e inúmeros outros shows que compuseram a programação do Festival Literário, que são 16 anos de evento, e eu vou falar daqui a pouco especificamente sobre o festival. E conte sobre as principais experiências de produção cultural ou participação em eventos e projetos culturais. Aqui precisamos destacar o Londrix, Festival Literário de Londrina, com 16 anos de produção ininterrupta, trazendo autores de várias localidades do Brasil, assim como fora também de nosso país, para debater com os nossos autores maravilhosos, que são autores premiados, autores que estão começando a sua carreira. Então o Londrix abre um espaço de debate com temas pertinentes às questões literárias. Durante essa semana, que podemos chamar da Semana Literária, mas o Londrix também age durante todo o ano através de projetos de extensão como o Dedo de Prosa. O Dedo de Prosa, ele atende alunos da escola de ensino médio, ensino público, levando autores londrinenses para debater a literatura com as pessoas que estão em formação e que jamais teriam contato com autores, com escritores. E é um projeto belíssimo, onde os alunos recebem livros, o livro Dedo de Prosa, que já está na sua 3ª edição. Esse projeto ele não se resume apenas à nossa cidade, ele também alcançou outras cidades, com o apoio do Promic, inclusive, atendendo cidades vizinhas como Cambé, Rolândia, Jataizinho, Ibiporã, também agindo dessa mesma forma, na formação de alunos do ensino médio. O Sarau Prosa, Poesia e Outras Delícias, um evento que acontece desde 2008, um evento mensal, onde reunimos pessoas que têm interesse tanto na questão literária, musical, da performance, da exposição. Essas pessoas elas têm um espaço para debater, para expor seus trabalhos. Num primeiro momento a gente faz uma temática, desenvolve uma temática pré-estabelecida, então são feitas leituras de poemas, de textos em cima dessa temática, depois o microfone é aberto, enfim, é um sarau contemporâneo. Há exposições, há lançamentos de livros, de revistas e muita conversa, muita discussão. É um projeto que realizamos com a maior satisfação. Fora isso, nós temos o Encantamentos Poéticos, que foi um projeto criado para atender a terceira idade. Há uma preocupação muito grande na questão física do idoso. E nós estávamos preocupados em desenvolver a questão emocional, intelectual, e através da literatura, através da memória, a memória literária, poética desses idosos, nós passamos a atender 3 centros, que são os Centros de Idosos de Londrina, levando então a criação poética, a leitura para esse público, e tem sido um projeto muito gratificante. Temos o Sarauzinho, que acontece também desde 2012, onde atendemos mais de 800 crianças do ensino fundamental 1, com contação de história e com número de clown, número de palhaços. Esse projeto ele foi criado porque através da contação de história você constrói espaços nas crianças que muitas vezes em casa elas não têm esse fomento à leitura.
E a escola supre, sim, essa necessidade, mas ela faz parcerias com projetos que trabalham com uma dinâmica diferenciada, uma dinâmica muito lúdica, que é o caso do Sarauzinho. Fora isso, eu gostaria de destacar o Poesia in Concert, que é um projeto realizado anualmente, onde a gente reúne ações de música e poesia, fazendo apresentações na Concha Acústica, no próprio Cemitério de Automóveis, no Museu Histórico de Londrina, e é um projeto realmente que tem uma aceitação do público muito grande, e é um projeto que eu digo sempre que a nossa menina dos olhos, todos são, né? Todos são nossos filhos. E gostaria também de destacar a mostra Londrix Vídeo Poema, que já está na sua 9ª edição. Essa mostra ela tem coordenação da Edra Moraes e ela surgiu da necessidade de você retirar da plataforma livro a palavra escrita e transpor para o vídeo, para a música. Então há uma criação muito grande por parte de escritores e pessoas ligadas à palavra ou que conhecem a mostra e querem participar de alguma forma. Para vocês terem uma ideia, nós começamos na primeira mostra com 130 inscritos. E agora, na última mostra, nós tivemos 282 inscritos e houve já esse ano, antes da pandemia, essa exposição, essa projeção da mostra. O ano de 2019 nós tivemos um diferencial da mostra, trazendo somente escritores londrinenses apresentados no museu. É um destaque importante para a nossa cidade. Fora isso, um ponto importante é a produção da palavra escrita, a produção de livros. A ONG, a ARPA, ela tem uma parceria com a editora Trituarte, que hoje faz parte da ONG, e já publicou cerca de 50 títulos de autores londrinenses, e não londrinenses também. Mas ela não publica simplesmente, ela também distribui esse material, faz com que o livro chegue ao leitor, o que no Brasil, algo que merece um destaque muito grande, pois muitas pequenas editoras esbarram nessa dificuldade. Os autores são publicados, mas muitas vezes, infelizmente, não são lidos. Então, nós fazemos essa distribuição de uma forma nacional, para vários lugares, né, do nosso Brasil, e pretendemos, depois dessa pandemia, alcançar outros países também. Com a pandemia, nós também nos vimos tolhidos de nossa expressão artística e para dar vazão aos nossos escritores, aos nossos artistas, nós criamos alguns eventos, como Betoneira, que reúne autores, não só londrinenses, que escrevem em continuidade. Isso é publicado depois em plataformas online, reunindo música e também artes plásticas. Criamos o projeto Contra o Vento, com leituras de poesia, música e vídeo. Criamos o Sarau, Quase Sarau, que substitui, que é uma alternativa para o Sarau Prosa, Poesia e Outras Delícias. E nós criamos também um evento dentro do Festival Literário de Londrina, onde autores londrinenses leem outros autores londrinenses, circulando assim as ideias literárias. Com as ações dos projetos desenvolvidos pela ARPA, alcançamos uma série de premiações, como o projeto Assalto Literário, que recebeu o Prêmio Nacional Todos por um Brasil de Leitores do MINC. Um Dedo de Prosa nas Escolas foi prêmio Circulação Literária, Circuito de Escritores do MINC. O Sarau Prosa, Poesia e Outras Delícias recebeu a Bolsa Circulação Literária, também pelo MINC. O Londrix 2012 e o Londrix 2017, ele recebeu o prêmio Melhores Feiras Literárias do país através do MINC Biblioteca Nacional. O Londrix 15 anos foi o 2º lugar nas feiras literárias, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal. Eu gostaria de ressaltar ainda que o PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura,
ele está presente na maioria de nossas ações. E isso é muito importante tanto para a manutenção da ONG em si, como de eventos que eu citei nessa nossa conversa. Mas o PROMIC não incentiva só as ONGs, ele também é um programa importante para os artistas independentes, criando bolsas, criando incentivos para o desenvolvimento de uma série de ações. Agradeço, espero que eu tenha falado sobre tudo e muito obrigada.